capítulo 2 e versículo 11, onde a palavra do Senhor diz sobre reconstrução, reconstruir, porque construir algo é difícil, não é? Exige esforço, mas a gente consegue. Reconstrução, o que é? É você reconstruir de novo aquilo que foi construído e de uma maneira ou de outra foi destruído, né? Se alguém vai fazer uma casa, compra uma casa, um terreno, a casa está velha, caindo, essa pessoa fala, não, eu quero reconstruí-la, então ela destrói a casa e faz de novo. Mas muitas vezes a casa cai sem ela querer, não é? Sem ela desejar, e aí ela precisa reconstruir. E eu quero dizer, amados, o que Deus ministrou no meu coração é sobre essa reconstrução. Mas não é quando você quer construir algo, é quando foi derrubada, quando algo foi destruído e você quer construir, você quer reconstruir. E Deus, Ele ministrou no meu coração para falar sobre Neemias. Diz assim no capítulo 2 e versículo 11, assim cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Em outras Bíblias diz, eu saí com os meus amigos à noite. E eu não disse a ninguém o que o meu Deus havia colocado no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Eu não levei animal algum, a não ser aquele que eu estava montado. Desse modo, eu saí de noite pela porta do vale. Eu saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do dragão e até a porta do esterco e examinei os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados e as suas portas que haviam sido queimadas pelo fogo. E eu fui mais adiante, até a porta da fonte, até o tanque do rei, mas ali não havia espaço por onde eu passar, nem para o animal que eu estava montado. Então, ainda de noite, eu subi pelo vale, e aí eu examinei o muro, depois eu voltei novamente, e entrei pela porta do vale. Os oficiais não souberam onde eu tinha ido, nem os que haviam feito, pois até então eu não dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. Então eu lhes disse, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada, as suas portas estão destruídas pelo fogo. Vinde, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passamos mais por esta vergonha. Contei então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhe relatei também a palavra do rei, e eles disseram, levantemo-nos e construímos os muros, e eles fortaleceram as mãos para esta boa obra. Glória a Deus. O Ed já orou pela palavra. Amados, essa palavra foi forte no meu coração. Reconstrução. Eu acredito que a maioria aqui conhece a palavra, a passagem de Neemias, um homem que ele foi levado para a Babilônia, ele foi tirado de Jerusalém, foi levado para a Babilônia. Lá ele começou a trabalhar para o rei, a Bíblia diz que ele era copeiro, ele cozinhava, ele provava a bebida do rei, acabou se tornando um amigo do rei. E aí, depois de muito tempo, longe de Jerusalém para a Babilônia, era muito longe.
E passou muito tempo, Neemias estava de boa. Neemias, ele estava trabalhando para o rei. Ele tinha um trabalho, ele tinha família, ele tinha tudo lá já instalado, lá junto com o rei, na Babilônia. De repente veio alguns amigos dele, de lá de Jerusalém. E ele perguntou, como que vão os meus irmãos lá de Jerusalém? Como que eles estão? Eles estão tudo bem? E aí os amigos disseram, Neemias, você não está sabendo o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu lá com os nossos irmãos? A cidade foi derrubada. Os muros de Jerusalém foi destruído, queimado pelo fogo. Aqueles que ficaram viraram escravos, aqueles que não foram mortos ficaram como escravos. Está terrível lá. E o muro de Jerusalém significava o quê? Proteção, significava segurança de Jerusalém. E no capítulo 1, a Bíblia diz que Neemias, quando ele recebeu essa notícia, ele caiu de choro, ele ficou desesperado, ele disse, meu Deus, os meus irmãos ficaram em Jerusalém, o muro foi destruído, não tem mais proteção. Queridos, eu queria falar nesta manhã sobre unidade. Eu queria falar nesta manhã sobre reconstrução. Eu queria falar nesta manhã sobre a palavra que está na moda, empatia. Me colocar no lugar do outro. Eu queria falar nesta manhã sobre eu sentir a dor do meu irmão. Eu queria falar nesta manhã, eu sentir a tristeza do meu irmão. A Bíblia diz que quando Neemias ficou sabendo que o povo dele tinha sido destruído, a Bíblia diz, irmão Luiz, que ele caiu, chorou amargamente, sentiu o desespero daquele povo. Ele falou, meu Deus, aquele povo estão sofrendo. E a Bíblia diz que da forma que ele chorava, ele entrou em oração e jejum. Ele sofreu, mas ele orou e jejuou. Empatia, sentir a dor do irmão. Aí, amados, eu comecei a pensar, mas Neemias estava tão longe. Neemias estava lá na Babilônia. O povo foi destruído lá em Jerusalém. Ele já tinha levado a vidinha dele lá, ele não tinha mais muita relação com o povo. Mas aquilo doeu o coração de Neemias. Ele sentiu porque ele sabia que ele fazia parte, ele vinha daquele povo. Sabe, queridos, o que Deus ministrou junto com essa palavra? Que nós somos o corpo de Cristo. E Ele é a cabeça. Cristo é a cabeça. Nós, eu, o irmão, a irmã, somos o corpo. Eu não sei se eu sou a perna, o irmão é o braço, mas nós somos o corpo que dá ligação à cabeça, que Cristo é a cabeça. E aí Neemias orou, Neemias chorou, e aí a Bíblia diz que por conta da oração de Neemias, por conta do jejum de Neemias, Deus abriu uma porta na vida de Neemias, Deus abriu uma porta no caminho de Neemias, porque ele se propôs em ajudar os irmãos, ele se propôs a se colocar na brecha. E quando a gente ora, quando nós colocamos Deus à frente, quando nós temos a empatia, quando nós temos a unidade, e nós olhamos situações na vida do nosso irmão, e quando nós oramos, quando nós jejuamos, Deus, Ele dá a estratégia, Deus, Ele dá uma porta aberta. E muitas vezes, querido Neemias, ele orou, ele jejuou, e Deus abriu a porta. A Bíblia diz que Deus amoleceu o coração do rei,
Jerusalém, porque Neemias falou: eu quero ir, eu quero voltar para Jerusalém, reconstruir aquele muro. A cidade não pode estar desprotegida, aquela segurança precisa voltar. Neemias se doeu, Neemias sentiu a tristeza e ele se lamentou e ele disse: eu vou voltar, fazer algo para os meus irmãos. Naquela lonjura, Deus ministrou, amados, no meu coração, e eu disse: ah, Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes o meu irmão está comigo junto na igreja, e eu não consigo enxergar, eu não consigo sentir a necessidade dele. E eu disse: Senhor, me perdoa, porque às vezes os irmãos estão tão perto e nós não conseguimos enxergar, achamos que somos cidadão do céu, e eu não vivo mais neste mundo. Muitas vezes nós achamos que eu só tenho que estar ligada no céu, mas não com os meus irmãos. Mas Neemias, ele vivia lá em Babilônia, ele provava a bebida do rei, ele vivia uma vidinha boa, o rei gostava dele, ele era cozinheiro, mas ele disse: não, eu não posso ficar em paz, eu não posso vendo os meus irmãos lá. E aí Deus, ele abre portas e ele vai até Jerusalém. E aí começa o texto onde eu expliquei, onde eu li, que depois 3 dias Neemias vai até Jerusalém. E aí é a parte que Deus ministrou no meu coração. A Bíblia diz que Neemias chega em Jerusalém e ele sai à noite para Jerusalém. Ele vai contemplar o muro que está destruído. Ele vai contemplar a cidade de Jerusalém, que estava queimada a fogo, destruída, tinha entulhos. E a Bíblia diz que Neemias sai à noite e ele vai contemplar, ele vai examinar aquilo, aquela destruição. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos destruídos, algo aconteceu na nossa vida e nós olhamos para dentro de nós e nós falamos: estamos arrebentados. Eu queria já falar nesta manhã que Deus está levantando Neemias nesta manhã. Deus, ele quer levantar você para ajudar pessoas. Deus, ele quer usar você para sentir a dor do outro e fazer algo em prol, em ajudar. Como assim ele usou Neemias, assim como ele usou, tirou Neemias daquela terra longe e foi até lá. E aí, queridos, Neemias levanta à noite e ele vai em roda a cidade e olha a destruição. E eu comecei a pensar e conversar com Deus: por que Neemias foi rodear a terra? Por que Neemias foi rodear a cidade que estava destruída? Ele foi, queridos, examinar. Ele foi olhar em que ponto estava pior, por onde ele iria começar. Ele foi investigar. Neemias, ele foi cuidadoso. Neemias, ele não foi apressado. Ele já não quis levantar com tudo, não. Deus ministrou e eu vou pela empolgação, eu vou fazer pela emoção. Não, Neemias foi à noite, no quieto. Ele examinou, porque ele não queria levantar inimigos, ele não queria levantar pessoas para ser contra a ideia dele. Então ele foi cauteloso, e ele foi na destruição, ele foi conhecer. Deus, queridos, ministrou no meu coração, que às vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, nós passamos por momentos de destruição. Alguém destruiu a nossa vida, às vezes alguém destruiu as nossas emoções, mas Neemias, ele foi para reconstruir,
E muitas vezes nós olhamos, ele olhou ali, ele viu a destruição, e Deus ministrou no meu coração, quando eu parei, e eu disse: Senhor, por que Neemias foi olhar tudo destruído? Não é fácil, Senhor, nós colocar a mente em algo que nos destrói, não é, queridos? Quando você está passando algo com problema, algo terrível, e você começa a procurar na sua mente, às vezes você começa a olhar, por que aconteceu? Por que eu permiti acontecer isso? Por que fizeram isso? Por que destruíram? Por quê? E eu comecei a questionar Deus, e eu falei: Senhor, mas por que Neemias parou? Por que Neemias foi olhar algo destruído? Não tem alegria em nós olharmos a nossa vida que foi destruído, não é verdade, amados? Não é difícil a gente meditar e começar a pensar, meu Deus, no problema, na dificuldade. E Deus, ele ministrou no meu coração muito forte, muito forte. A Deus, ele falou: Luzia, segue o versículo, porque Neemias, ele olhou, ele foi examinar, mas aí ele voltou, e ele pediu ajuda, e ele disse: vinde, vamos reconstruir o muro, não vamos ficar mais envergonhados. Deus ministrou no meu coração. Não é fácil a gente focar os nossos olhos, o nosso coração em algo que foi destruído. Não é fácil a gente lembrar algo que nós passamos, que nos machucou, que nos deixou doente, que nos deixou para baixo. Não é fácil nós levarmos a nossa mente a isso. Mas a Bíblia, ela está nos ensinando nesta manhã que é preciso você examinar a situação. É preciso você pensar na destruição, o que causou, o que não causou, por onde eu vou começar a levantar o muro, a me proteger, porque o muro significava proteção, significava segurança. E aí a Bíblia diz que Neemias, ele olhou. A Bíblia fala, queridos, que ele chegou num determinado tempo, num determinado lugar, nem o cavalo que ele estava montado, ou o jumento, não passava por aquele lugar de tanto monturo, de tanta destruição. Às vezes nós olhamos para numa causa na nossa vida, uma situação, e nós olhamos: não vai ter jeito, não vai ter condições, não tem como eu passar, não tem como eu sobreviver, não tem como eu construir de novo, porque está tudo abaixo, está tudo destruído. E aí nós paramos no tempo, e aí nós paramos no problema, e nós ficamos prostrados, e aí nós ficamos frustrados e falamos: não quero mais saber de reconstrução, eu não quero mais saber de construir algo, porque eu fui destruída, me destruíram, derrubaram a minha casa, derrubaram a minha construção. E eu quero falar nesta manhã, queridos, que Neemias, ele saiu da casa dele, ele saiu do conforto dele, e foi reconstruir aquela cidade que não tinha mais nada em pé. E Deus, ele ministra que não importa o estado da destruição que foi feita, não importa a situação que esteja, a minha vida, a sua, tem como reconstruir, tem como reconstruir, mas nós precisamos examinar, olhar, ser cauteloso e pedir ajuda. Neemias,
Neemias, ele teve a ideia, eu vou. E aí Deus ministrou, Marcos, o grande líder, ele tem a ideia, Deus ele ministra no coração do líder, mas ele vai e diz, vamos reconstruir, vamos comigo, vamos trabalhar em equipe, porque a obra é grande, a destruição foi grande. E aí a Bíblia diz que Neemias foi e reconstruiu o muro junto com aqueles homens. Sabe por que muitas vezes nós ficamos prostrados? Por que muitas vezes nós ficamos destruídos? Nós não levantamos porque nós paramos no tempo. Porque nós paramos no meio da nossa destruição e nós olhamos e falamos, meu Deus, por que caiu? Por que essa pedra caiu? Por que esse muro despencou? Ah, não dá mais. Eu não tenho mais condições de me levantar. Da onde eu vou tirar dinheiro para construir? Da onde eu vou tirar força para me levantar depois desta queda? E aí a gente começa a olhar só para a destruição. Como eu fui olhando só naquela parte de Neemias, ele foi olhando, a Bíblia diz que ele entrou pela porta do esterco. Aí eu fui estudar sobre um pouco. Neemias, ele entrou lá naquela parte destruída, nas piores partes. Neemias entrou, amados, onde era jogado os lixos. Neemias foi levado até onde eram os estercos dos animais, eram jogados. Neemias, ele andou, ele analisou as piores partes de Jerusalém. Ele foi na pior parte. Eu falei, meu Deus, por que Neemias foi fazer isso? Porque ele viu destruído e Deus ele estava mostrando, olha, nenhuma parte na sua vida vai ser a pior. Porque Deus ele vai reconstruir. Deus ele vai levantar, você vai reconstruir, porque Deus vai te fazer um Neemias, porque você sofre com a queda, você leva o baque com a queda sua ou do irmão, mas Deus ele te usa como Neemias. Talvez você está olhando para mim e está dizendo, Luzia, eu não tenho problema. Eu estou de boa, minha casa é boa, minha família, meus filhos, tudo bem. Assim como o rei olhou para Neemias, isso que eu achei, amados, importante. O rei olhou para Neemias e falou assim para Neemias, nossa Neemias, o seu semblante caiu, você está triste, o que aconteceu? Os verdadeiros amigos, eles te conhecem. Eles sabem quando você não está bem. Aquele mais chegado sabe. E Neemias estava tudo bem. Neemias um dia antes estava tudo bem. Provou a bebida do rei. O rei conversou e ele estava de boa. Mas quando de repente o rei olha para o semblante dele caído. E o rei fala, Neemias, aconteceu algo. É aqui, Neemias. Talvez o rei falou, você não está contente com o seu serviço? Não, estou tudo bem, rei, está tudo bem. Mas sua família, não, minha família está bem, meus filhos estão bem, está tudo bem. Então o que aconteceu, Neemias? E ele diz, Senhor, o meu semblante caiu por conta dos meus irmãos. Eu estou baqueada por conta dos meus irmãos. Neemias sentiu a dor do irmão. Neemias sentiu a dor daquela lonjura. Neemias poderia ter uma desculpa ótima para falar, eu estou longe. Eu estou muito longe, não tem como eu ajudar. E poderia até ser aceita a desculpa. Mas Neemias falou, não, eu posso ajudar. Eu vou ajudar. E para reconstruir é difícil. Para você reconstruir é difícil. Às vezes Deus ele quer usar você como Neemias, para ajudar alguém que está destruído, para ajudar a levantar alguém que olha para você e diz, eu não tenho mais jeito. E aí você, Neemias, vai dizer, não, tem jeito sim.
eu te ajudo, porque eu sinto a sua dor, eu sinto o seu sofrimento, eu vou orar, e Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar uma solução, assim como deu para Neemias. Neemias sentiu, e a Bíblia fala até a oração que Neemias fez, e Neemias orou. E quando Deus ele quer usar você como Neemias na vida de alguém, Ele vai dar estratégia. Você vai orar e Deus vai dar estratégia para você. Como assim deu para Neemias? Neemias orou e Deus abriu uma porta. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós não queremos ter a empatia. Nós queremos, amados, eu senti sim que sou Neemias, mas vai você ajudar o irmão, vai você fazer uma visita, vai você orar, vai você jejuar, você é o líder, você é o irmão mais forte, você mais tempo está na igreja, e aí você passa o cargo que era para você transfere para outro, e hoje Deus ele quer levantar você como Neemias. Eu como Neemias. Às vezes Deus ele abre uma porta para você. Você ora e Deus abre uma porta, mas aí no final nós não queremos passar pela porta. Achamos que é difícil. Deus abre uma estratégia. Nossa, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Deus ministrou, Ele abriu porta, mas você tem medo de passar por ela. Ah não, é muito difícil, acha, eu não vou conseguir fazer isso. Se Deus abriu porta, Ele vai te dar sustento. Se Deus colocou você no caminho de alguém, é porque Deus vai te dar sustento. Deus vai dar estratégia. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoa para interceder em favor da sua vida. Assim foi com Neemias, mas você tem que ser também bem dinâmico para conseguir equipe. Deus ele ministrou no meu coração. Neemias ele foi e falou: vamos reconstruir, vinde, vamos reconstruir o muro. Ele chegou e colocou na mesa. Depois que ele olhou tudo, ele declarou para os irmãos ali como seria feito, como Deus colocou no coração dele, e assim por diante, e a obra foi feita, o muro foi reconstruído. Deus querido, Ele quer reconstruir algo na sua vida. Deus Ele quer reconstruir, Ele falou claramente no meu coração, para você, para mim, para alguém que está nos ouvindo nesta manhã. Deus ele quer reconstruir algo novo na sua vida. Ah, mas foi destruído, não importa. Não importa que foi destruído. Não importa que esteja no chão. Você vai se levantar. Eu vou me levantar. Nós vamos reconstruir o muro. Nós vamos nos proteger. Nós vamos levantar e deixar a nossa cidade, a nossa vida, a nossa família em segurança. E você é o Neemias, que vai se levantar para reconstruir. E às vezes nós ficamos prostrados, e Deus ele ministra no seu coração. Vamos, levanta, levanta. Você está esperando outro Neemias levantar. E é para você aqui nesta manhã. Neemias ele quer usar você. Além de reconstruir a sua vida, você vai reconstruir outras coisas destruídas. E você vai ser usado por Deus. Você vai ser usado. Mas não podemos parar no meio da destruição e somente nos lamentarmos. Não podemos parar no meio do caminho e olharmos as pedras derrubadas. Não podemos olhar no meio do caminho a casa caída e deixar o nosso coração na destruição. Não, não. Devemos voltar. Olhar a destruição, mas não parar nela. Não parar.
reconstrução. Reconstrução, Neemias. Neemias, reconstruir. Reconstruir, Neemias. Eu dou estratégia. Eu vou tirar as pedras, Neemias. Eu vou tirar os entulhos, Neemias. Mas não pare nos entulhos. Não pare, não carregue entulhos para a sua vida. Não carregue entulhos na sua mente. Carregue que você é o Neemias e você vai construir. Não importa o estado que esteja. Não importa o estado que esteja. Você vai reconstruir. Você vai reconstruir o muro. Você vai reconstruir a sua casa, a sua família. Deus, Ele vai dar estratégia. Deus vai abrir uma porta. Mas você vai passar por ela. Você vai passar por ela, porque Deus vai te dar a mão. E você vai passar e você vai construir um novo muro. Um muro protegido da seta do inimigo. Oração que Neemias fez. Jejum. Bons amigos, boas amizades. Um bom líder. Você vai reconstruir. Não pare nos entulhos. Se você for ler a palavra, amados, eu não posso prosseguir. Você vai ver que tinha um bando de homens dizendo: Neemias, você não vai conseguir. Neemias, ele foi. E a Bíblia diz, amados, que Neemias, ele construía o muro. Com uma mão ele jogava massa no muro, com a outra mão ele dava espada, ele lutava, ele não parava. Sabe o que Deus ministra? Não é fácil a reconstrução. É muito mais fácil você construir quando está tudo limpo, quando o terreno está limpo. É fácil construir. O difícil é você limpar a sujeira. O difícil é você catar os entulhos. Pegar uma alma boazinha é muito bom. Evangelizar alguém é muito bom. Evangelizar alguém que já sabe orar é muito bom. Eu quero ver você pegar uma construção que só tem entulho, só tem pedra, só tem sujeira. Você tem que catar, você tem que cavar, você tem que limpar o espaço. Para que a obra seja limpa, para que a obra seja perfeita, você tem que limpar o seu terreno, você tem que limpar o ambiente, você tem que limpar a sua casa, o terreno, para que você possa construir terreno novo. Mas às vezes nós queremos reconstruir a nossa casa, o nosso muro, com pedra já. Queremos construir a nossa casa já com, não, essa mesma pedra aqui, esse mesmo tijolinho que já foi usado, meio tijolo. Vamos colocar, vamos construir. Não. Neemias, ele passou, ele olhou, não tinha lugar nem para o cavalo, para o jumento, que o jumento podia passar por cima de entulho, nem tinha jeito para ele passar, porque estava feio, a destruição estava demais. E Neemias falou: vamos reconstruir. Limpou o espaço. É hora de limpar o espaço. É hora de limpar o terreno. É hora de você olhar no seu coração, na sua vida. E é hora de você tomar uma decisão. É hora de eu tomar uma decisão. De jogar os entulhos para fora. De jogar as coisas ruins para fora. É hora de nós tirar as pedras. De tirar as coisas que nos impedem de estruturar a nossa vida, o nosso muro. É hora de nós mandar embora para os infernos aquilo que nos atrasa,
aquilo que nos atrapalha e reconstruir o nosso muro, para que nós possamos ficar protegidos, para que nós possamos estar em segurança. Essa palavra, queridos, que Deus ministrou no meu coração. Você é Neemias, eu sou, você é. Deus, Ele quer você para limpar o terreno. Deus, Ele quer você para reconstrução, mas examina primeiro. O que é entulho? Vamos tirar. O que é sujeira? Vamos tirar. O que é que preciso tirar para o muro ser levantado? Eu preciso tirar. Para construir um muro bonito, firme, forte. Para que nós possamos estar protegidos. E no final da história, Neemias reconstruiu o muro. Neemias reconstruiu e voltou para a Babilônia. Você vai ser o Neemias na vida de alguém. E sua vida não vai mudar. Não vai mudar. Você só vai ter que deixar um pouquinho. Neemias saiu de lá de longe e foi viajar. Mas você precisa se esforçar um pouco. Fazer algo para Deus. Sair da sua mesmice. Sair do seu conforto. Sair, levantar um pouco mais cedo. Orar, buscar a Deus, ler a Bíblia. Precisa sair do conforto. Mas você vai voltar, vai viver a sua vida. Neemias voltou, viveu a vida dele. Mas ele falou, não, eu não posso ficar aqui de boa enquanto meus irmãos estão padecendo. Eu não posso. Assim nós também, igreja de Cristo, não podemos ficar de boa vendo os nossos irmãos padecerem. Precisamos de ajudar a reconstruir o muro, porque nós somos igreja. Amém, queridos? Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, no nome de Jesus. E eu passo a palavra para o Ed.